Vida eterna. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto porque tanto você como eu temos um tempo de vida determinado para vivermos. Alguns vão viver 70, 80, 90 e até alguns vão viver até mais de 100 anos. Mas um dia o nosso tempo de vida vai terminar e nós vamos morrer. E assim vamos voltar ao pó. Então, esse é o destino de todo ser humano. Essa é a vida terrena em um tempo determinado, que nós não sabemos qual vai ser o dia em que vamos morrer. Mas, com certeza, isso vai acontecer. Por isso, eu quero falar sobre vida eterna, porque existe uma promessa feita de vida eterna. Quem fez essa promessa é fiel. Então, ele pode sim garantir vida eterna para as pessoas que crerem nele. Quem fez isso foi Cristo Jesus. E ele fez isso porque foi autorizado pelo Pai. Então, ele foi credenciado para dar vida eterna para as pessoas que nele crerem. Isso é algo que vai acontecer mesmo. Então, as pessoas que creram nele um dia vão tomar posse da vida eterna, sim, e vão viver essa vida eterna no dia eterno. Ou melhor, no novo céu e na nova terra, onde vai habitar a justiça. É ali que essa vida eterna vai ser vivida. Então, existe vida eterna. As pessoas hoje têm que entender isso. Isso não é brincadeira, não é loucura, não é fantasia, mas é uma realidade que vai se cumprir literalmente naquelas pessoas que se arrependeram e se converteram a Cristo Jesus. Para essas pessoas existe uma vida eterna. Então, a humanidade hoje, qualquer pessoa hoje, em toda a face da Terra, para ela existe a vida eterna. Ou seja, a vida eterna está ao alcance dessas pessoas. Porque o Senhor Jesus oferece isso para as pessoas. Alguns vão querer, outros não vão querer. E é assim que acontece. Então, isso é algo que acontece mesmo. Infelizmente, alguns vão não querer a vida eterna. Mas aqueles que quiserem, a promessa vai se cumprir para essas pessoas. Então, isso é bom demais. Saber, ter essa confiança, ter essa certeza, essa convicção de vida eterna. Então, quem pode fazer isso é apenas Cristo Jesus, mais ninguém. Não existe ninguém na face da terra, ao longo da história, que pode dar vida eterna a não ser Cristo Jesus. E isso é um fato comprovado pelas Escrituras. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre a vida eterna, para que assim possamos entender isso hoje. Para que ninguém fique na dúvida. Para que ninguém fique no erro. Para que todos possam ter a consciência de que vida eterna existe sim. Isso é algo dado pelo próprio Deus. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. E o primeiro texto está aqui no Evangelho segundo João. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Então está escrito assim, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo começa pelo amor de Deus. Foi por causa do amor de Deus que a vida eterna foi algo que ele quis dar ao ser humano.
Mas não é todo ser humano que vai alcançar essa vida eterna. É só para aquele que crê. Porque está escrito aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Então, ele está garantindo que todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas tenha a vida eterna. Então, a pessoa que crê em Jesus não vai perecer, ela terá a vida eterna. Isso está garantido, é afirmado. O próprio Deus tem fidelidade naquilo que ele fala. Aquilo que ele fala vai se cumprir. Então, a vida eterna é para aquele que crê. E o ato de crer é algo que qualquer pessoa pode fazer. Hoje, amanhã, enfim. A atitude tem que partir da pessoa. Tem que ser algo espontâneo, o ato de crer. Para que assim ela possa ter a vida eterna que está reservada para aqueles que crerem. Então, essa é a maior expressão do amor de Deus. E eu espero que as pessoas queiram isso para as suas vidas hoje. Porque a vida eterna em Cristo Jesus está ao alcance de todos, sim. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui também está aqui no livro, no Evangelho segundo João, capítulo 5. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24. Vou deixar aqui, achei. Está escrito assim, ó. O próprio Senhor Jesus disse essa palavra. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, o Senhor Jesus está garantindo mais uma vez. Essa garantia é certa para todo aquele que crê. Porque é isso que ele está dizendo aqui, ó. Em verdade vos digo que... em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, quem crê na palavra que o Senhor Jesus disse e crê naquele que o enviou, que foi Deus, o Pai, o Criador, esse tem a vida eterna. Porque isso é muito claro aqui, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, se eu creio nas palavras do Senhor Jesus e creio naquele que me enviou, eu tenho a vida eterna. Qualquer pessoa hoje que crê nas palavras do Senhor Jesus e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Ele está falando sobre algo literal mesmo. Tem a vida eterna. Ele está garantindo isso aqui. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Quem tem a vida eterna não vai entrar em juízo. Nunca. Ele está garantindo. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a pessoa que passa da morte para a vida, essa pessoa tem vida eterna. É uma garantia fiel que vai se cumprir. Então, isso é importante saber, porque ouvir as palavras do Senhor Jesus e crer naquele que me enviou, como ele diz aqui, é algo que importa sim. E eu espero que as pessoas comecem a entender essa importância. Porque se a pessoa acreditar nisso, ela terá a vida eterna. É isso que está garantido aqui. Agora eu vou ler o próximo texto que está aqui também no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 39 e 40. Capítulo 6, versículo 39 e 40. Então está escrito assim, ó. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é a vontade do Pai que isso aconteça. Que o ser humano, qualquer homem, que vir o filho e nele crer, tenha a vida eterna. Essa vontade já se cumpriu em minha vida, e já se cumpriu na vida de muitas pessoas. Pode se cumprir na sua também. É só você fazer o que ele está dizendo aqui, ó. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então, se você vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Ele está garantindo para você. Isso é simples de se fazer, pela sua própria vontade espontânea. A responsabilidade disso é pessoal sua. Isso é algo simples de se fazer. Então eu espero que você faça isso, porque ainda dá tempo disso acontecer em sua vida. Agora eu vou ler aqui também. Agora eu vou ler aqui na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. Então está escrito assim, ó. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, Deus fez a promessa da vida eterna. Essa promessa, ela está hoje diante de você. Agora é você que tem que acreditar nessa promessa. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ele nos fez a promessa da vida eterna, fez para todas as pessoas. Agora, para tomar posse dessa promessa e, consequentemente, da vida eterna também, é necessário, como eu já falei, crer em Deus e crer em Cristo Jesus. É a única forma do ser humano ter a garantia da vida eterna, por essa promessa que ele nos fez. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então você pode acreditar nisso, porque quem fez essa promessa é fiel para cumprir essa promessa, que é a vida eterna. Então, isso é bom para você, é bom para mim, é bom para qualquer pessoa hoje. Acreditar nisso, confiar no Pai, no nosso Criador, no único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que, como eu já disse aqui, amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa. Essa promessa pode se cumprir na sua vida, sim, a partir de hoje. Então, agora eu vou ler aqui o último texto que está... Não, mais um texto aqui na Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Primeira Epístola de João, capítulo 5, do versículo 11 ao 13. Preste atenção nesse texto aqui, que vai confirmar tudo que eu já estou falando aqui a respeito da vida eterna. Já está escrito assim, ó. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Esse é o testemunho que você tem que acreditar. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, a vida eterna que Deus nos deu está no seu Filho. A vida eterna que Deus pode te dar hoje está no seu Filho, que é Cristo Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem tem o Filho tem a vida eterna garantida. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, pelo fato de não crer no Filho de Deus, esse, infelizmente, não tem a vida eterna. Então, em qual dessas pessoas você se encontra hoje? Qual
em qual condição você se encontra hoje? Na condição daquele que crê e tem a vida eterna, ou na condição daquele que não crê e não tem a vida eterna? Se você está na condição daquele que ainda não crê e por isso não tem a vida eterna, então a hora de crer sinceramente em Cristo Jesus para ter a vida eterna é agora, é hoje. Não deixe para amanhã. Faça isso agora, que assim essa promessa feita por Deus vai se cumprir na sua vida e é a promessa da vida eterna. Agora eu vou ler aqui o último texto, está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 6, versículo 23. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Está escrito assim, ó. Deixa eu achar aqui. Assim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse dom gratuito de Deus está ao alcance de todas as pessoas hoje. Todas as pessoas hoje podem ter essa oportunidade de crer em Cristo Jesus. Todas as pessoas hoje podem ter esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. O que é preciso fazer é apenas se arrepender e se converter sinceramente a Cristo Jesus, que aí sim essa promessa vai se cumprir na sua vida. Você receberá esse dom gratuito de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, já está bem claro que existe vida eterna. Isso é um fato literal que vai se cumprir na vida de todo aquele que crê. Mas é necessário crer. E crer tem que ser uma decisão pessoal de cada um. Sem ser constrangido, sem ser forçado. Você não está sendo ameaçado para crer. Não, ninguém vai fazer isso em tempo algum com você. A decisão é sua, pessoal, íntima, voluntária, espontânea, da sua parte para com o Senhor Jesus, pelo fato de você crer. Então, a escolha é sua, crer ou não. Isso fica a seu critério. Então, mas eu espero que com essas palavras verdadeiras e fiéis que eu falei aqui a respeito da vida eterna, isso já tenha dado a você um motivo suficiente para você entender essa questão. Porque isso não é brincadeira, é algo sério, é algo real. Não perca a vida eterna por causa de coisas terrenas. Não perca a vida eterna por estar envolvido em negócios desta vida. Não perca a vida eterna por você estar amando ao mundo e as coisas que nele estão. Porque todas essas coisas não vão contribuir em nada para você alcançar a vida eterna pela promessa feita. A única maneira é você crer, ou melhor, é você se arrepender, crer e se converter a Cristo Jesus sinceramente. Só dessa forma, aí sim, você vai receber esse dom gratuito de Deus em sua vida, que é a vida eterna. Então, a vida eterna, ela está garantida. Isso é algo certo mesmo. Porque quem fez a promessa é fiel. E ele não vai, em tempo algum, negar a si mesmo. Pelo contrário, ele vai confirmar o que ele disse. E ele está confirmando hoje. Para você, para mim, para qualquer pessoa. Então, com essa confirmação da parte dele, o que nós temos que ter agora em nossas vidas é apenas a concretização dessa promessa se cumprir em nossas vidas pelo fato de crermos nele. Essa é a melhor coisa que nós devemos fazer. Então, a vida eterna está ao alcance de todos. Alguns vão querer, outros não vão querer, como eu já li aqui em um texto. Então, era isso que eu queria falar a respeito da vida eterna.
Então eu espero que eu tenha sido bem claro e convincente hoje, porque eu usei as escrituras para falar a respeito disso. Então eu espero que agora esse entendimento possa levar as pessoas a chegar a uma conclusão de que elas podem sim crer em Cristo Jesus para ter essa vida. Então eu espero que isso aconteça hoje com você, em nome do Senhor Jesus. Amém.